Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Já estive hoje de manhã com o pastor Theo, ontem com nosso irmão Reni. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que fez e faz história no Brasil. Reverendo Antônio Elias mexeu com as estruturas da IPB, isso é bom. Mexer nas estruturas de vez em quando é bom. É realmente uma igreja que tem abençoado o Brasil e tem sido modelo para muitas igrejas, e então é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã. Eu entrei aqui nesse templo pensando em algumas coisas, e nós vamos falar da igreja perseguida, mas essa semana, não sei o tanto que você ficou chocado com o que aconteceu aqui pertinho de você, com essa pessoa, esse rapaz que morreu num acidente de trem, e depois de morto, ele liberaram outro trem para seguir essa confusão toda. Queridos, só há uma esperança para essa sociedade que nós vivemos. Só há uma. Sabe qual que é? Fala assim, sou eu. Na verdade, não sou eu. A Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu irmão, só há uma solução para a sociedade que nós vivemos no dia de hoje. Eu sei que o reverendo Antônio Carlos esteve aqui semana passada, então vocês já estão impactados aí com a mensagem forte que ele traz, e realmente uma mensagem que chacoalha a vida da gente. Meu irmão, por um lado, a sociedade brasileira e no mundo não está pior porque tem a presença da igreja. Você olha aí o que tem, se não tivesse a igreja, estaria bem pior. Por outro lado, ela não está melhor, porque a igreja tem vivido muito para si e pouco para os outros. E aí eu não estou falando da Betânia, eu estou falando da igreja cristã ao redor do mundo. Eu fiquei olhando esse templo lindo, maravilhoso, ar-condicionado. Eu não conseguiria ficar ali fora como um bom carioca, um bom paulista, de calor, e a gente aqui dentro. E quando você vai na Inglaterra e outros países da Europa, estava falando isso com o Reni ontem, templos assim, hoje sendo usados pelo islamismo, pelo hinduísmo e por outras religiões. Templos que já couberam 3.000 pessoas, 2.000 pessoas na Europa, grande avivamento, grandes escolas dominical, como é o caso da Inglaterra, John Wesley, que hoje você vai lá, tem 5, 10 pessoas assistindo o culto. Imagina um templo lindo desse, com toda a estrutura que tem aqui, com 5, 10 pessoas aqui dentro. Isso é o que acontece quando a igreja começa a viver para si e não vive para os outros. Então eu me levanto diante de você nessa manhã para te perturbar um pouquinho, no nome de Jesus, para te incomodar um pouquinho, para dizer que tem muita coisa aí para nós fazermos, não nos desesperarmos, não sairmos daqui com um sentimento de culpa pela vida que temos, mas ao mesmo tempo sairmos daqui incentivados a vivermos para nós, mas vivemos para o próximo também. Eu queria começar mostrando um vídeo para vocês. Eu sou um cristão secreto. Neste ano, 100 milhões de seguidores de Cristo sofrerão perseguição. Nas áreas dominadas por muçulmanos, esses cristãos passam por grande sofrimento todos os dias. Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu,
mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz, ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento. A Portas Abertas está comprometida a apoiar os cristãos secretos e fortalecer a igreja cristã nessas fortalezas muçulmanas. Através da distribuição de bíblias, treinamento de líderes, assistência financeira, advocacia e oração, a Portas Abertas está lado a lado com nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo muçulmano. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus? Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda.
precisam de nossas orações. Eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante, diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? Existe hoje no mundo mais ou menos 100 milhões de cristãos perseguidos. Isso é bastante gente. E muitas dessas pessoas moram hoje na região do Oriente Médio, onde é o coração do mundo muçulmano. E, estranhamente, ou naturalmente, a perseguição tem crescido, porque a igreja tem crescido. Se hoje tem mais perseguição no mundo, é porque existe um crescimento maior da igreja no mundo. Quando você vai hoje para o Oriente Médio, países como Irã, Iraque, Síria, Tunísia, Egito e tantos outros países, você vai achar em todos esses países hoje a presença de uma igreja de gente da terra, uma igreja autóctona de ex-muçulmanos que hoje são cristãos. Isso é uma bênção, isso é um milagre que está acontecendo nesses lugares onde a igreja não pode acontecer, lugares onde você tem o Estado Islâmico, lugares onde você tem a Hezbollah e você tem tantos outros movimentos radicais que simplesmente matam cristãos. Na tua mente deve estar muito fresco aí que aconteceu em dezembro do ano passado, quando 21 jovens foram mortos pelo Estado Islâmico. Você pode ver esse vídeo ali no YouTube. E eu não consegui ver o vídeo inteiro, porque eles mostram o vídeo inteiro. Se você tiver coragem e tiver sangue frio para isso, olha aquele vídeo. Eu não recomendo, mas se você quiser, quando a espada chega ao pescoço das pessoas, ou a serra elétrica, todos eles clamam pelo nome de Jesus Cristo. Queridos, isso é algo que eu e você, como brasileiros, nós não estamos acostumados com isso. Porque eu e você, quando as coisas começam a andar um pouquinho mal na nossa vida no Brasil, a gente começa a se perguntar, será que Deus me ama o tanto que Ele diz que Ele me ama? Será que eu estou andando corretamente na vida cristã, ou eu estou sendo punido aí por algum pecado, alguma injustiça, alguma coisa errada que eu estou fazendo? Porque esse é o tipo de teologia que a igreja livre recebe, ou a igreja que ainda não é perseguida, como alguns dizem. Mas segundos antes da morte daqueles 21 jovens ali numa praia da Síria, eles clamam pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa pergunta é, e se eles tivessem clamado por outro nome? Talvez eles estariam vivos até hoje, mas eles teriam negado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto hoje pessoas, inúmeras pessoas ao redor do mundo. Recentemente esteve conosco aqui no Brasil uma viúva nigeriana, nós a chamamos de Ana, não é o nome verdadeiro dela, que o esposo dela, em outubro do ano passado, ele foi morto na frente dela pelo Boko Haram. E depois que mataram o esposo dela, porque simplesmente perguntaram para ele, você é muçulmano? Ele falou, não. Você é infiel? Ele falou, também não sou infiel. O infiel no mundo islâmico é aquele que deixa de ser muçulmano para se tornar um cristão. Então, ele disse, não, eu não sou nem muçulmano, nem sou infiel, eu sou um cristão, eu sigo a Jesus Cristo. Então falaram para ele, se ajoelhe aí, na hora engatilharam as armas e atiraram na cabeça dele na frente da esposa. Aí perguntaram para a esposa, você é muçulmana? Não. Você é infiel? Não. O que você é? Eu não sou nenhum dos dois, eu sou cristã. E aí foram atirar nela e de repente uma voz alta diz, não, não é para matar essa mulher hoje. E um soldado queria matá-la de todo quanto é jeito, não, hoje não vai matá-la, e deixaram ela embora. E você pega uma situação dessa, que uma pessoa acaba de ver o marido morrer por causa do nome de Jesus, e ela quase morreu por causa do nome de Jesus, e você fala, bom, essa mulher deve estar escondida em alguma parte hoje da Nigéria, tentando proteger os seus 5 filhos e 2 netos que ela tem, porque o esposo era pastora, o esposo era um pastor, que era líder de vários pastores na Nigéria, e não, meu irmão, minha irmã, ela está hoje como pastora, pregando em muitas igrejas da Nigéria, e começou hoje a pregar em algumas igrejas ao redor do mundo. Porque esse tipo de gente
É o tipo de gente que quanto mais sofrimento vem em relação à fé cristã, eles dizem, mais forte nós ficamos, mais fortalecidos nós somos, porque nós começamos a experimentar algo da parte do Senhor, que não é todo mundo que experimenta. Nós começamos a experimentar uma presença e uma graça do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que não é todo mundo que experimenta. O irmão André diz que o irmão André está vivo, com 86 anos, e ele diz o seguinte, não existe duas igrejas, existe o corpo de Cristo, como Paulo fala em Coríntios 12, e ele diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando uma parte do corpo é honrada, todos se regozijam com ele. E ele diz que existe hoje uma igreja perseguida e uma igreja ainda não perseguida, mas ambas fazem parte do corpo de Cristo. E o irmão André vai ainda além, ele diz, a igreja de Cristo no mundo, ela vai ser crucificada. E aí nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre essa teologia da perseguição e etc. Mas eu queria te chamar a atenção, meu irmão, que hoje, quando eu e você estamos aqui nessa linda igreja, e a minha oração é que essa igreja continue mais linda, continue mais operante, mais missionária, fazendo mais, alcançando sua cidade, sua nação, nós temos irmãos nossos. O Estado Islâmico hoje tem mais de 500 cristãos como refugiados, são presos, e todos os dias eles estão dizendo, amanhã eu vou te matar. Você nega Jesus? Não, então amanhã você vai morrer. A semana passada o Estado Islâmico matou algumas pessoas afogadas, não sei se você viu essa notícia. Sabe, meu irmão, quando eu começo falando para você que aqui na semana passada, essa semana, morreu uma pessoa, um vendedor de bala, ou de doce, ou de salgado, e o quanto que isso me impacta e o quanto que te impacta, é impressionante porque é uma notícia que a gente vê no jornal e nós nos acostumamos com isso. Não mexe mais com a vida da gente. Quando a gente escuta 10 pessoas foram metralhadas, nós escutamos, olha, a polícia matou tantos, ou tantos policiais foram mortos. Nós vivemos hoje numa sociedade que esse tipo de crime, de banalização, virou comum. Nós lemos no jornal e amanhã a gente abre o jornal para ver qual foi a próxima vítima. Porque nós entramos hoje dentro de uma sociedade que olha para isso acontecendo e virou normal. Meu irmão, isso não é normal. Isso não é o natural. Isso não é o que Deus tem planejado para a Terra. Isso não é o que Deus tem para a raça humana, mas a gente olha para o crescimento da maldade e a gente fala, parece que nós perdemos para a maldade, e aí, se nós perdemos para a maldade, o quanto que vale a pena nós vivermos uma vida, que não seja só uma vida para nós mesmos, para nós nos encastelarmos nas nossas igrejas e nas nossas casas, e tentarmos de uma maneira, às vezes até utópica, dizer, não, eu vou viver de uma maneira que eu consiga fazer alguma diferença na sociedade. E aí eu queria ler com você esse texto em Mateus 22, o verso 36 e 40, que está aí na tela, que os religiosos, os senhores da lei, estavam ali fazendo uma entrevista com Jesus e tentando pegar Jesus para condená-lo, e eles dizem, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, e eu acrescentaria, depende todo o movimento de missões que a igreja faz. Quando a gente fala de missões, algumas pessoas têm uma ideia de que missões ou missionário é aquele que deixa tudo, deixa a sua profissão, deixa a sua casa, deixa a sua igreja e é enviado para o campo, para Moçambique, é enviado para trabalhar com crianças, com drogados, é enviado ao redor do mundo. Bom, esses são missionários também. Esse é um tipo de missionário. Mas, no sentido bíblico, no sentido novo, no Novo Testamento, o missionário é aquele que vive a missão de Jesus na terra.
Seja indo a Moçambique, seja indo ao Paquistão, seja indo ao Iraque, seja indo à Síria, a Israel, a Palestina, seja indo na comunidade ao lado da igreja, seja indo ao Jacarezinho, onde o pastor Theo estava me falando da visita dele, seja onde for, mas eu entendo que a minha vida não é minha, mas ela precisa ser vivida para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na terra. Quando eu leio esse texto, queridos, eu vejo missões nele. Esse texto está dizendo que o maior mandamento é amar ao Senhor e tudo começa com isso. E se você está aqui nessa manhã, é sinal de que você ama o Senhor acima de todas as coisas, e você tem frequentado a igreja, e você tem vivido uma vida cristã, tem trazido os princípios cristãos sobre a sua vida, sobre a sua família, graças a Deus pela sua vida. Mas esse texto diz, aparentemente ele tem 3 mandamentos, mas são 2, ele diz, mas olha, é amar ao próximo como? Como que isso acontece em um mandamento só? Eu consigo entender que esse mandamento se completa em 2 ações. Esse mandamento só é completo quando eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo. E de maneira muito simplista, é dizer assim, eu vivo para que eu possa ter lá na minha casa 3, 4 sapatos ou 5 sapatos, mas eu vivo de uma maneira também que o meu irmão, que a pessoa que Jesus ama, também tenha condições na vida de ter 3, 4, 5 sapatos. Eu vivo de uma maneira que a minha igreja seja uma igreja linda, maravilhosa, mas eu vivo de uma maneira de que a igreja da Nigéria também tenha uma igreja, tenha um templo, tenha ar-condicionado, tenha multimídia, tenha pastores. Eu vivo de uma maneira de que estar somente recebendo e olhar para o que está acontecendo no mundo hoje com milhares e milhares de cristãos surgindo, eu falo, não, a minha vida tem a ver com isso. Se eu amo ao Senhor, eu preciso amar aquele que está sem casa para dormir. Queridos, a Rede Globo disse recentemente, não sei de onde ela tira esse número, mas ela diz que hoje há mais de 65 milhões de refugiados ao redor do mundo. Se você é antenado aí nas notícias, você está vendo o que está acontecendo no canal da França para a Inglaterra nessa semana. Ontem à noite, hoje de manhã, eu vi na internet que uma pessoa do Paquistão andou já 8.000 quilômetros para chegar até a Inglaterra, fugindo do mundo perseguido que ele vive. O que isso tem a ver comigo e com você? Aparentemente nada. É problema dele, eu não nasci naquele país. O meu país é livre, eu vou aproveitar a liberdade que eu tenho. Mas quando eu leio esse texto, queridos, esse texto diz que esse paquistanês, que andou 8.000 quilômetros, ele é uma pessoa que Jesus ama e que Jesus quer alcançá-lo. E se essa verdade não me incomoda, se essa verdade não me faz repensar a minha vida, meu irmão, deixa eu te dizer isso com muito carinho e com amor nessa manhã. Eu preciso voltar aos pés de Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu estou vivendo os 2 grandes mandamentos na vida? Ou eu estou vivendo um monte de coisa, menos os 2 mandamentos, os grandes mandamentos que Jesus disse que era a religião que deve ser vivida? Sabe, meu irmão, Missão Portas Abertas existe há 60 anos, está celebrando 60 anos esse ano. Começou com um jovem de 25 anos, 26 anos, você pode ler a história dele nesse livro, e se você não leu a história dele, eu queria muito te recomendar a ler essa história. O contrabandista de Deus, como um jovem de 20 e poucos anos, começa com seu fusquinha azul, levar Bíblias para países da cortina de ferro. Alguns aí se lembram da cortina de ferro, e Portas Abertas levou muitas Bíblias para a cortina de ferro. Depois que a cortina de ferro caiu, nós tivemos aí o desafio na Palestina, e esse livro Força da Luz, você que quer conhecer sobre a igreja perseguida, olha esse livro. E depois da Palestina, Deus leva a Missão Portas Abertas a todo o Oriente Médio, porque o maior desafio que existe hoje é o islamismo. E aqui você tem a história do Butros, por exemplo, que apareceu aí nesse vídeo que você viu, um pastor que todo dia estão dizendo para ele, sai daqui, senão nós vamos te matar. E ele fala, se eu morrer, eu morri, não tem problema, porque Jesus falou para eu ficar aqui, porque eu amo ao próximo, ele ama ao próximo, e ele quer que eu fique aqui para amar as pessoas.
O testemunho dele está aqui, junto com muitos outros irmãos que são frutos daquilo que está acontecendo no mundo muçulmano hoje. E eu queria deixar isso aqui para a igreja, para que vocês mergulhem, envolvidos já estão, vocês mergulhem no desafio da igreja perseguida. Depois eu entrego em mãos para os irmãos. Sabe, querido, nós vivemos hoje como portas abertas, ou estamos tentando viver de uma maneira que Jesus dá um passo, dá dois, a gente esteja logo atrás dos passos de Jesus. E se você tem dúvida, eu queria te dizer nessa manhã que Jesus está de uma maneira viva, presente e real, atuando no Oriente Médio. Você vai conversar com pessoas hoje que elas são centenas, milhares de pessoas, muçulmanos que estão atrás de Deus, eles querem conhecer Deus, eles querem saber quem é Deus, eles querem saber o que acontece na vida deles. E centenas, milhares, estão tendo um encontro com Jesus. Jesus tem aparecido a eles através de sonhos, Jesus tem aparecido a eles através de visões, pessoas estão sendo arrebatadas no Oriente Médio, e eu poderia te contar histórias de pessoas aqui. Vou te contar de um jovem na Palestina, que nós não podemos mostrar o rosto dele. Ele é filho de uma das famílias mais proeminentes da Palestina. Ele era considerado um dos próximos líderes da Palestina, porque a família é proeminente, tanto financeiramente como politicamente, mas eles são também pessoas que lutam contra o cristianismo. Mas esse menino teve um sonho com Jesus. Jesus apareceu para ele e falou: continua me procurando que você vai me achar. No segundo sonho, Jesus apareceu para ele e falou: você está no caminho certo. E pela terceira vez, Jesus apareceu para ele e ele teve uma visão quando ele foi levado ali para uma grande estrutura nos céus. Colunas enormes, muitos anjos, milhares de anjos, milhares de pessoas. E naquele lugar, ele falou que todo mundo sabia, isso são palavras dele mesmo, todo mundo sabia que alguém da mais alta divindade, da mais alta autoridade celestial, estava naquele lugar. E uma luz irradiava daquele lugar, e ele queria ficar naquele lugar. E aí, quando ele acorda, ele percebe que o seu rosto está todo marejado de lágrimas, e ele diz: isso não foi um sonho, são palavras dele. Ele diz: eu fui arrebatado e eu conheci o Senhor Jesus. Sabe o que esse menino está fazendo hoje? Ele se tornou um cristão, ele foi atrás de uma Bíblia, ele se converteu, e aí o avô dele faleceu. E aí, quando o avô faleceu, no dia do funeral, a mãe dele falou para ele: agora você tem que fugir, porque sem o seu avô aqui vão te matar. Sabe quem vai matar ele? Não é o governo da Palestina, é a própria família, porque ele se torna um infiel. Sabe, meu irmão, há lugares no mundo hoje que honrar o nome de Jesus tem um preço muito alto. Há lugares hoje no mundo que ser cristão significa poder ir preso, significa poder ser decapitado. E eu não estou falando isso para mexer com as suas emoções, porque missões não é feito de emoções. Emoções a gente chora aqui hoje, amanhã e depois, e acabou. Missões é feito de comprometimento, é feito de gente que fala: eu faço parte disso, e o Senhor Jesus disse que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. A própria família dele quer matá-lo. Esse menino está em outro país hoje. Missão Portas Abertas está pagando os estudos dele. E ele fala o seguinte: o meu maior sonho, sabe qual que é? É voltar lá para o meio da Palestina, para falar de Jesus para os meus irmãos e a minha família. Sabe, gente, é gente que entende o Evangelho de uma maneira muito preciosa. Nos últimos 60 anos é isso que nós temos feito: envio de Bíblia, treinamento de líderes, ação institucional, apoio emergencial, advocacia internacional. E nós fazemos isso por quê? Nós fazemos isso porque nós recebemos um chamado do Senhor Jesus Cristo. No caso da Missão Portas Abertas, é um chamado específico para trabalhar com a igreja perseguida. Mas, queridos, o irmão André sempre nos lembra que a nossa paixão não pode ser a igreja perseguida.
A igreja perseguida é o nosso chamado. A nossa paixão precisa ser o Senhor Jesus Cristo a todos os dias. E por isso nós queremos caminhar atrás dos passos do Senhor Jesus Cristo, e hoje Ele está caminhando em todos esses lugares. Uma das pessoas que trabalha no Oriente Médio, ele diz o seguinte: parece que Jesus está dizendo à igreja: olha, igreja, eu cansei de esperar por vocês. Vocês não foram, então eu pessoalmente vou aparecer para essas pessoas. Eu pessoalmente vou falar com essas pessoas, porque eu tenho uma obra para cumprir no meio deles. Sabe, meu irmão, só para a China 100 anos atrás era o pior país em termos de perseguição religiosa. Nós já levamos para a Bíblia mais de 40 milhões de Bíblias. Nós, nos últimos 2 anos, levamos aí para o Oriente Médio mais de 3 milhões de Bíblia. Por que você faz isso? Porque você diz: eu amo ao próximo como a mim mesmo. E se eu tenho o direito de ter uma Bíblia, que é a palavra de Deus, eu entendo que Deus quer que o meu irmão tenha uma Bíblia. Então eu vou viver para que o meu irmão tenha uma Bíblia. E aqui entra o conceito missionário. Há missionários de tempo integral, mas a vida cristã é ser um pequeno cristão. E aí eu vou viver na minha profissão, na minha casa, na minha cidade, no meu país, na minha igreja. Eu vou viver para que a minha igreja seja melhor, não melhor em termos de status, mas que ela seja melhor no cumprimento do chamado de Jesus para o Brasil, mas também para que irmãos lá longe, perseguidos pelo Boko Haram e por muitos outros, eles também tenham direito a uma Bíblia. Hoje, nós estamos em mais de 60 países. Você pode ver esse mapa da perseguição religiosa no site da Missão Portas Abertas, pode fazer o download. Coreia do Norte é o país onde nós, nos últimos 13 anos, é o pior país em termos de perseguição religiosa. Agora, no mês de setembro, uma senhora de 70 anos, que sobreviveu ao campo de trabalho forçado na Coreia do Norte, pela primeira vez ela vai estar no Brasil. Ela vai estar 1 semana falando aqui no Rio de Janeiro. Você pode olhar lá na agenda, no site da Portas Abertas, para ver onde que ela vai estar. E aí são muitos outros países onde nós estamos. Essa igreja, uma igreja no Paquistão, em 2013, acabou o culto de manhã como esse aqui, as pessoas estavam lá fora e, de repente, uma moto veio com 2 homens-bombas e se explodiram. Nesse dia, diz ali o texto que morreram 76, depois 123 pessoas, na verdade mais de 150 pessoas morreram. Foi o maior ataque terrorista dentro de uma igreja que aconteceu até hoje, mas não foi o único. Porque recentemente no Iraque, as pessoas estavam lá num culto à noite, mais de 100 pessoas no culto, e entraram os terroristas no meio do culto no Iraque à noite. E eles entraram no culto, aí pegaram o nenenzinho mais novo e mataram o neném. E disseram: não há mais esperança para a igreja cristã na terra. E aí pegaram o pastor que estava dirigindo o culto e cortaram os 2 braços dele, na hora, na frente de todo mundo. E disseram: você não pode mais abençoar as suas ovelhas. E aí mataram esse pastor na frente de todas as ovelhas. Aí apagaram a luz, e naquele dia 58 ou 59 pessoas cristãs foram mortas dentro do culto. Sabe, meu irmão, o nível de terrorismo que existe hoje nunca foi visto na terra. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento da igreja cristã nesses lugares é algo que nunca foi visto antes. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo tem um propósito dele com a igreja na terra. Existe um propósito maior do que eu e você vemos. Existe um propósito maior do que a minha igreja local representa. A minha igreja local, ela é parte daquilo que Deus quer fazer na terra. E a melhor coisa que a igreja pode fazer é levar todos os seus membros caminhando junto com Jesus, em direção àquilo que Ele pode fazer. Pode passar a próxima. Queridos, esse material, aí é o irmão... São 2 de barba, um é de Portas Abertas e outro é um dos líderes desses grandes grupos aí na terra. Pode passar. Irmão André, se você assiste muito CNN, você sabe quem é esse homem que você está vendo. É um dos líderes aí dos movimentos contra o cristianismo na terra. Pode passar. Isso é em uma outra visita. E esse homem mandou um cartão de aniversário ao irmão André recentemente dizendo o seguinte: irmão André, o meu desejo é que muito em breve
nós estejamos juntos diante daquele do qual temos falado. E aí você se pergunta, por que nós queremos uma amizade com essas pessoas? Essas pessoas matam muita gente. Muito terrorismo sai da autoridade, debaixo da autoridade desse homem. Terrorismo religioso, eu estou dizendo. Dele e de outros. Queridos, ninguém nasce um terrorista. Ninguém nasce traficante, ninguém nasce prostituta. Ninguém nasce. E Jesus ama essas pessoas. Jesus morreu por elas. Aí é o meu papel e o seu papel. Vivermos para que elas sejam alcançadas. E aí nós podemos falar, tem muita coisa para fazer no Rio de Janeiro. Tem, meu irmão, tem muita, eu sei que tem. Você sabe qual que é a maior concentração demográfica no Brasil de crente por metro quadrado? Sabe onde que é? Aqui pertinho de você, Baixada Fluminense. A nossa pergunta é, a nossa igreja está vivendo o amor ao Senhor Jesus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? À noite eu vou estar aqui, eu queria te convidar a vir hoje à noite, eu vou mostrar mais coisas para você. Nós vivemos hoje uma igreja hedonista, na pós-modernidade, depois da pós-modernidade vem o pós-cristianismo. Eu morei na Europa, fui missionário na Europa, os irmãos estão na Europa, eu não sei aonde. Queridos, o islamismo está comprando templos lindos como esse para fazer deles esse templo. Por quê? Porque já houve um avivamento lindo na Europa há muito tempo atrás. Mas aí veio o modernismo, pós-cristianismo. A Holanda, que é um dos melhores países do mundo para se viver hoje, tudo de bom. Não tem fome, não tem problema, não tem corrupção, não tem problema. Só 3% da população da Holanda está atrás de Deus. 97% é uma população pós-cristã que fala Deus, sei lá quem que é, e não estou interessado com ele. Quando você vai para trás dessas pessoas do mundo da igreja perseguida, hoje, a igreja perseguida, eles estão vendo a verdadeira face do Satã, do diabo no islamismo. E estão vendo a verdadeira face de Jesus, através da igreja local que estão nesses lugares. E à noite, se der, eu quero mostrar algumas fotos dessas igrejas nesses lugares para você. São pessoas que estão dizendo, esse Deus que o islamismo prega, e deixa eu te deixar bem claro, nós não somos contra nenhum islã, nenhum muçulmano, nós amamos todos eles, e nós queremos viver para abençoar a vida deles, porque eles precisam de Jesus o mesmo tanto que nós precisamos de Jesus. Só que isso demanda um cristianismo que você ama ao próximo como a si mesmo. O que você quer para você, você quer para ele. Se você quer uma Bíblia, você quer viver para que ele tenha uma Bíblia também, e aí por diante. Essa mulher, nós temos ali, a minha esposa está ali, Ana Paula, Ellen Berhane. Ellen Berhane da Eritreia, chifre da África, debaixo do Sudão, ali no nordeste da África. A igreja dela tinha 5.000 membros, ela era uma das pastoras. Cultos todos os dias da semana, e ela dizia que tinha dia que o culto acabava 2, 3 horas da manhã, e lá no outro dia já tinha culto 6 horas da manhã, e eles dormiam na igreja mesmo, um avivamento acontecendo. Ela era líder do louvor da igreja, 300 pessoas no ministério de louvor. Tinha CD, DVD e etc. A perseguição veio do dia para a noite para a Eritreia. A Eritreia é terrível o que acontece na Eritreia hoje, é simplesmente terrível. É um lugar que você não pode ir lá como cristão, talvez você nunca mais saia de lá. Essa mulher ficou presa durante 3 anos, num container, e ela esteve no Rio, já deu testemunho em alguns lugares aqui, e para sair de lá, a única coisa que ela precisava fazer era assinar um papel dizendo, eu nego a Jesus. E no dia que ela tomou uma surra absurda, o comandante falava para ela, só assinar o documento que você nega Jesus. E ela falava para o comandante, nós fazemos parte de 2 reinos diferentes. O seu general disse que você tem que acabar com os cristãos na terra, torturá-los, e você está fazendo muito bem, continua. O meu general disse que ele morreu por todas as pessoas ao redor do mundo e que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, até que ele venha. E eu vou fazer isso até que ele venha. E se eu morrer, eu vou encontrar com ele hoje mesmo. Essa mulher, por milagre, depois dessa surra,
Você leia esse livro, meu irmão, você vai ser impactado com isso. Ali atrás você pode ver esses livros e outros que tem ali. Essa mulher sabe o que ela faz hoje? Ela prega o Evangelho ao redor do mundo. Porque ela entende o que é o Evangelho. Ela entende o que é amar ao Senhor e amar ao próximo como a si mesmo. E eu teria muitas mais coisas para dizer aqui, eu vou dizer mais à noite. Eu queria que você visse um vídeo agora de 7 minutos sobre a China. E deixa eu te terminar com isso. Comecei dizendo que a única esperança que existe na terra é você, ou seja, Cristo em vós, a esperança da glória. Quanto mais de mim para a sociedade, pior vai ser a sociedade. Quanto menos de mim e mais de Deus em mim, melhor para a sociedade. A China era o país mais fechado, 100 anos atrás. A China hoje é a igreja que mais cresce ao redor do mundo. Queridos, e quando nós ficamos olhando para o que o islamismo está fazendo no mundo hoje, quem viveu a época do comunismo, que não matava tanta gente, torturava, prendia, mas não matava. Todo mundo dizia, o comunismo nunca vai cair. O comunismo caiu. Eu entrei na Alemanha 1 mês depois que o muro foi derrubado. Algo que era intransponível, Deus derrubou. A China, algo que era impossível, hoje tem a maior igreja do mundo cristã. O que nós estamos vendo no islamismo hoje, nunca se converteu tanto muçulmano a Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo lá, nós não entendemos tudo por quê. Mas nós sabemos que Deus está trabalhando na terra, porque Ele quer estabelecer o corpo de Cristo na terra, e os planos dEle não vão ser frustrados. Eu queria te desafiar nessa manhã a escolher a viver os propósitos de Deus na terra. Você é engenheiro? Seja o melhor engenheiro que você pode ser. Se é advogado, seja o melhor advogado que você pode ser. Mas seja para que a glória de Deus seja estabelecida na terra, e não para que você viva somente para você e para a sua família. Viva para o que Deus está fazendo na terra. Nós vamos passar esse filme. Você recebeu essa ficha. Nós queremos mandar para a sua casa uma revista. Eu sei que já foi passado aqui no domingo da Igreja Perseguida. Se você ainda não preencheu, preencha essa ficha. Entregue para a gente ali na mesa. Nós queremos mandar uma revista para você. Para que mandar uma revista? Para que você se envolva e você se engaje, sabendo todo mês para que você precisa orar pela Igreja Perseguida. Não deixa de preencher. Entregue para a gente, e aí você vai receber uma revista ali na sua casa. E eu queria terminar passando o filme das crianças. What is it you say? Will you be so disobedient? Will you still go? I will not give up Sunday school. Strong in the Lord.
Chanku was punished in school yesterday. It was because she said she would not stop going to Sunday school. You were very brave. Chanky may not be the only one to be punished for following Jesus. Open up your books. Are these new? Yes, these are the materials we prayed for. Police. Oh, hurry, hide the books. You are the one! You are the one! What are you teaching the children? I'm helping them with their schoolwork. There's nothing wrong with that. I do not teach such lies at school. Take me. They've done nothing wrong. This time we take the children. No. 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 Children, I'm praying for you. Good news to the captive ones. Jesus has set them free. Strong in the Lord and the strength of his might. Take this good news to the captive ones. Jesus has set them free. Take this good news to the captive. Stop singing! Now sit and write. I do not believe in Jesus 100 times. And do it right now. Are you okay? If you want your child, you must deny being Christian. I'm not a Christian. Are you a Christian? I'm not Christian. Do you believe in Christ? 我们绝对不相信耶稣基督。 Do you deny Jesus? 我不相信耶稣基督。 Girls! Wait. Are you Christian? Yes. If you do not deny Jesus Christ, I will not release your children. Then you have to keep them.
I will not deny Jesus Christ. Hey, come here. This child wrote, I love Jesus 100 times. Take your children and your faith and go. Are you a Christian? É impactante. A gente teve uma palestra no domingo passado sobre pais em relação aos filhos. E o Jefferson, nosso irmão daqui que trabalha com crianças, falou que se seguir como estão as coisas, os filhos não vão ser cristãos. Mas a minha pergunta é se no campo diplomático, que é tão gritante, né? Hoje que se fala, tem órgãos como falam tortura nunca mais, são órgãos também de muitos países que têm abrangência no mundo todo. Como é que esses órgãos não se manifestam sobre isso? Ou se manifestam e a gente não sabe, ou a imprensa não divulga. E no campo diplomático também, como é que as coisas ficam nesse campo? A Missão Portas Abertas trabalha, quando a gente colocou ali Advocacy Internacional, é advocacy no sentido de advogar a causa. Então, nós fazemos isso na ONU, em outros lugares, etc. Quando nós nos encontramos com esses líderes mundiais, seja de qual país for, etc., é no sentido de falar para eles, o que vocês estão fazendo e tudo mais, não é Deus que está pedindo para vocês fazerem isso. Então, nós trabalhamos nesse sentido. O que acontece na maioria desses países é que eles têm a lei deles, então não tem direito civil, não tem direito humano, não tem nada. Se você vai na China hoje, é o maior mercado do mundo, vai lá ver como que o funcionário trabalha. Ele está trabalhando com máquinas que no Brasil, se você não tiver bota, capacete, blá, 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 não, lá ele está descalço, de chinelo e tudo mais. Então não é só no campo religioso, é no geral, e são países que eles fazem o que querem, do jeito que querem. De vez em quando os Estados Unidos, mais alguém da Europa faz sanções, como é o caso atual do Irã e tudo mais, mas eles fazem, na verdade, o que querem. A política pode ajudar, sim, muito. Vai, de novo, e não sendo simplista, nem sendo crente. A verdade é Cristo em vós, a esperança da glória. A única mudança que tem é a conversão. Então, quando uma pessoa dessa se converte, como esse menino da Palestina, que ia ser um dos próximos líderes, como ele aceitou Jesus, ele está dizendo, eu vou voltar lá para falar de Jesus. Eu não vou voltar lá para fazer atrocidades. Então, é Jesus no final das contas, mas sim, trabalhamos, tem gente na Suíça, tem gente de outros lugares trabalhando de maneira muito forte em relação a isso. Bem, meu nome é Cristiane e eu quero dizer que o nosso Deus é maravilhoso. Eu, desde março, início de março, eu fui convidada a participar de um salvamento de uma unidade FPSO que sofreu uma explosão em Vitória. E nós tivemos 9 perdas, 9 homens. É uma empresa norueguesa. E nós estamos fazendo o preparo dessa unidade, salvando essa unidade para ir para a Indonésia. E de lá ela vai para Singapura. E eu oficialmente fui convidada para ir com a minha família para lá. E essa semana começaram a acontecer coisas que, para mim, eu acho que teve tudo a ver eu estar aqui hoje. Sempre usei o símbolo. E o primeiro questionamento foi, por que você usa isso? E o segundo questionamento foi, a informação que me deram é que meu chefe será um muçulmano, que eu já o conheço como renome pela postura
desse profissional. Então, eu não tenho detalhes exatamente de como a minha família ou eu vamos nos comportar nesse lugar. Mas eu sei que eu vou precisar do Portas Abertas. E isso, para mim, foi um presente de Deus no dia de hoje. Amém. Isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém. Não sei se será em dezembro, ou início do ano, ou se de fato isso vai acontecer. Mas muito provavelmente ocorrerá. Então, mais uma vez eu agradeço a Deus a oportunidade de ter te ouvido hoje. Amém. Amém. Só aproveitando o que a Cristiane falou, Cristiane, né? Ela tem a estrela de Davi. Eu tive o privilégio de ser missionário em Israel. Meu irmão, se você ama Israel e a igreja brasileira, na sua maioria, ama Israel, defende Israel, etc., você quer a paz de Israel, só tem uma paz. É o judeu confessar que Jesus é Senhor e o muçulmano confessar que Jesus é o Senhor. É a única solução que tem. Então, se ama Israel, ore para que todos os países ao redor de Israel aceitem Jesus, que aí eles não vão mais querer exterminar Israel. Deixa eu só deixar uma coisa clara, eu já falei, mas para deixar claro. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é terrorista. Na verdade, hoje, muitos árabes, quando nós olhamos hoje, o Brasil está sendo invadido por árabes e muçulmanos, como muitos outros países, sim. Eu não sei em relação ao Rio de Janeiro, mas São Bernardo do Campo, lá de São Paulo, é a segunda maior comunidade árabe e muçulmana do Brasil, a primeira é Foz do Iguaçu. Eu não sei em relação ao Rio de Janeiro. Dizem que tem pessoas que são membros do ISIS, Estado Islâmico, no Rio de Janeiro. Não sei até onde que é verdade isso ou não. Esse é o momento de você se aproximar de qualquer árabe que chegue perto de você. Como que ele se converte? Através do amor de Jesus na sua vida. O que ele está vendo é que a religião dele está matando muita gente no mundo e ele não concorda. Eu não estou falando do muçulmano extremista terrorista. Esse ele acha que tem que matar todo mundo porque tem que purificar o mundo e ele está fazendo isso em nome da religião. Tem um árabe perto de você? Não vai lá abrir a Bíblia para ele, mostrar João 3,16 se você nunca conversou com ele. Vai tomar chá com ele, vai tomar Coca-Cola com ele, vai andar na praia com ele, vai vira amigo dele. Meu irmão André, ele fala que hoje ele quer ficar quanto menos tempo perto de crente, porque crente já tem a Bíblia, e mais tempo perto dos árabes. Hoje, quem corta o cabelo do irmão André é um árabe muçulmano que mora na Holanda. E assim ele está evangelizando esse árabe muçulmano. Eu fui missionário em Israel. Meu irmão, o árabe é muito mais dócil do que o judeu. Se você... e não sou contra o judeu, pelo contrário, eu amo os dois. Se você se tornar amigo de um árabe, você tem uma grande chance de ser o canal de Deus para trazê-lo para o Evangelho.